meus amores, tudo bem? Começando mais um vídeo aqui no canal. Já vou começar falando aqui no vídeo pra vocês ignorarem se vocês ouvirem barulho de fundo, é que estão fazendo obra aqui na casa dos meus pais. E outra coisa, eu vou falar um pouquinho mais baixo nesse vídeo, eu vou tentar aumentar na edição, porque a Sossô tá dormindo aqui atrás, depois eu mostro ela pra vocês. Ela tá dormindo aqui, gente. Ela acabou dormindo e eu queria muito gravar esse vídeo, então eu vou falar um pouquinho mais baixo pra não atrapalhar o soninho dela. E falando da Sofia, o vídeo de hoje vai ser respondendo perguntinhas de vocês, ó. Tô aqui com o celular do meu marido, com todas as perguntinhas de vocês que vocês me fizeram. E aí, por conta do meu celular estar gravando, eu peguei o celular do meu marido. Então, antes de começar esse vídeo, não se esquece de deixar bastante gostei aqui embaixo pra mim saber que vocês gostaram do vídeo e também pra me ajudar na divulgação do vídeo e também do canal. Se você é novo ou nova por aqui, não deixe de se inscrever no nosso canal pra fazer parte da nossa família, tá bom? Então chega de enrolação e bora lá ver as perguntinhas de vocês. E vamos para a primeira pergunta. Quem fez a pergunta foi a Graziele O. Vou deixar a oba passando dela aqui pra vocês. E ela perguntou: o que é mais difícil em ser mãe de menina? Manda beijo, te amo. Muito obrigada pelo carinho, meu amor. Um super beijo. Em ser mãe de menina, gente, olha, por enquanto não tô achando nada difícil. Eu acho que, como eu sou mãe de menina só e não tenho a experiência de ser mãe de menino, eu não tenho como falar o que é mais difícil. Agora, se eu fosse mãe de menino e menina, eu poderia falar, ó, ser mãe de menina é mais difícil porque tem isso, ser mãe de menina é mais difícil porque tem aquilo, entendeu? Então eu não sei responder essa pergunta porque realmente eu não sei qual é a experiência de ser mãe de menino pra falar se é o que é ruim de ser mãe de menina, sabe? Próxima pergunta é da Vitória Oliveira 814927 e ela perguntou: se for da vontade de Deus, pretende ter outro baby logo esse ano ou só mais na frente? Gente, eu tô com ideia de ter outro filho sim, porque que nem a minha mãe falou, vamos aproveitar, né, que eu tô nova, aproveitar que a minha mãe tá nova ainda, que ela pode me ajudar, porque depois que ela ficar mais velha, eu não posso contar com a ajuda dela, né? E eu tenho que lembrar que eu tenho outro baby aqui em casa, então se eu engravidar de novo, imagina, gente, vai ter que uma pessoa cuidar depois dela quando eu for pra médico, quando eu for ganhar o bebê. Eu preciso de uma pessoa de confiança e não tem pessoa melhor que seja minha mãe, né? Então, por enquanto que ela tá nova, que ela foi isso que ela me disse, que ela me passou, que ela prefere que eu tenha um filho atrás do outro, por enquanto que ela tá nova, que ela pode me ajudar. Então, a minha ideia ou é no final desse ano, depois que a pandemia passar. Tá certo que não é a gente que escolhe, né? É Deus, é na vontade de Deus. Mas a minha vontade ou é no final desse ano ou ano que vem. Não importa se é no começo, no meio ou no final. Mas eu quero ter outro baby logo pra aproveitar que eu tô nova e que a minha mãe também está nova pra poder me ajudar. A Marcia Underline Alzerina perguntou: qual a parte mais difícil que você acha da maternidade? Sou sua fã. Um beijo, Marcia, muito obrigada pelo carinho. E a parte mais difícil, gente, a parte mais difícil é quando nossos babies ficam dodói, gente, quando tá engripado, principalmente que o narizinho fica trancado, gente, é horrível pra eles dormir, a gente fica preocupada, quando tem febre, a fase dos dentinhos, que é a pior, gente. Então eu acho que a parte mais difícil da maternidade são essas coisinhas assim, quando o baby fica dodói, quando vem nascendo os dentinhos, que eles ficam bem enjoadinhos, né, porque dói bastante pra nascer o dentinho, então acho que é só essa parte, porque o resto, gente, eu gosto muito. Tem até pessoas que me julgam, que dizem que eu fico escondendo, sabe, a maternidade, porque eu não fico postando o lado ruim, eu só posto o lado bom. Mas é que não tem lado ruim, sabe? Lado ruim mesmo é quando eles ficam doentes, que a gente fica muito triste em ver eles dodói, a gente fica noites em claro pra poder cuidar deles, e é muito ruim, sabe, gente, muito ruim ver eles doentinhos. Então eu acho que é só essa parte mais difícil. De resto, eu gosto de tudo. Claro que teve a amamentação, que foi muito difícil, parto, mas isso faz parte, né? Entrou, tem que sair. Pra amamentar, tem pra algumas mães que são muito fácil e pra outras é bem difícil, como foi pra mim. Mas isso são fases, passos, sabe? Que nem se eu tivesse que amamentar a Sofia tudo de novo e sentir aquela dor tudo de novo, eu faria tudo de novo. E se acontecer com outro baby, vai acontecer e é uma fase e vai passar, entendeu? A Ateliê Underline da Lu Costa perguntou: se a profissão da Sossô fosse você quem escolhesse, qual seria? Bom, eu não gosto de pensar em escolher uma profissão pra ela,
porque todo mundo nasce com dom, né? Eu não ia imaginar que eu ia gostar de trabalhar com YouTube, né? Essa é minha profissão, youtuber. E o meu pai e a minha mãe, quando eu era mais pequena, eles sempre falavam pra mim, principalmente meu pai: ai, quando tu crescer, tu tem que fazer uma faculdade pra você ser advogada. E não é assim, gente, não é a gente que, não é os pais que escolhem a profissão dos filhos, porque a gente não sabe o que a gente vai querer pro futuro. Você não sabe o que o seu filho quer. Primeiro você tem que perguntar pro seu filho o que ele quer ser. E por uma que às vezes a gente acha que a gente quer ser aquela coisa, mas chega na idade que a gente vai escolher, a gente acaba não sendo, porque não é aquilo que a gente se identifica, sabe? Você tem que trabalhar com aquilo que você se identifica. Claro que tem algumas pessoas que vão lá e trabalham porque precisam, mas assim, se você for escolher uma faculdade, tá, uma profissão realmente, é só você que tem que escolher, não é os seus pais, entendeu? Então, eu não escolho a profissão da Sofia. Se ela quiser ser youtuber, se ela quiser ser professora, o que ela quiser ser, eu vou apoiar ela. Claro, se for certo, né? Eu vou sempre encaminhar ela pro lugar certo, mas é ela que vai escolher a profissão dela. Próxima pergunta é da Milena Macha, com N no final, vou deixar a arroba marcada aqui, não sei como pronuncia, mas ela perguntou: a Sofia come de tudo ou você evita algumas coisas? A Sofia come de tudo, gente, porém, as coisas que eu evito dar pra ela é refrigerante. Sim, ela já tomou refrigerante, porque agora a Sofia entende, ela pede, ela quer tomar aquilo que você tá tomando. Então, refrigerante aos finais de semana, principalmente nos finais de semana, ela vê a gente tomando, ela quer. A gente dá um pouquinho pra ela, mas eu evito ao máximo dar pra ela. Que mais? Ela odeia batata, gente. Eu acho que eu dei muita batata pra ela com comidinha no início, sabe? Que eu comecei a iniciar das papinhas pra ela. Eu dava muita batata, eu acho que ela enjoou. Ela não gosta de batata. Ela continua amando brócolis. Que mais? Eu evito dar doce pra ela. Bolachinha, ela só come aquelas recheadas, a gente não quer saber de outra, porque ela gosta de abrir a bolachinha e comer o recheio. E eu acho que é mais ou menos isso que eu evito dar pra ela. Muita gordura. Eu prefiro sempre dar coisas mais saudáveis, né? Tento botar a batata na comida, mas ela acaba cuspindo. Mas eu sempre misturo, sabe? Com arroz, feijãozinho. Aí eu misturo pra ela, ela come. Mas eu gosto de dar pra ela cenoura, brócolis, que ela gosta muito. Ela ama brócolis. Então são essas coisas assim que ela mais gosta. Próxima pergunta é da Liv Rocha, eu acho que é assim que pronuncia. Ela perguntou: como lida com pirraça? Gente, a Sofia tá numa fase muito, muito difícil, porque tudo que ela quer, se a gente não dá pra ela, ela chora, esperneia, grita. A Sofia grita demais. Eu acho que é porque eu grito com ela. Porque, gente, sendo bem sincera aqui com vocês, eu prefiro gritar do que bater nela. Eu não quero ficar espancando a minha filha. Então eu prefiro gritar com ela. Eu sempre tento conversar primeiro com ela, não e tal, mas ela grita, ela tá numa fase que é de pirraça, né? Então ela grita muito, então eu pego e tento gritar mais que ela. Eu pego e falo pra ela: não, chega que tu tá de castigo. Aí ela chora um pouquinho, aí eu interto ela olhando um desenho, aí tiro a distração dela do que ela quer, né? E aí acaba tudo bem, mas eu prefiro 1000 vezes gritar com ela do que acabar batendo nela. Então ela faz muita pirraça, ela tá numa fase bem chatinha, gente. A Andressa Santos, 624, perguntou: como tá sendo sua experiência de ter sido mãe cedo? Se arrepende de ter filho cedo? Beijo, amo você e essa sou. Muito obrigada pelo carinho, um beijo pra você, Andressa. E eu não me arrependo de nada. Se eu pudesse fazer tudo de novo, eu faria tudo de novo, gente. A Sofia veio pra me amadurecer. Claro que ela não foi planejada. Eu estava planejando muitas outras coisas antes de ter ela, mas ela veio pra me completar, sabe? Eu ainda, às vezes eu fico parando pra pensar: meu Deus, como eu vivi tanto tempo sem ela, sabe? Porque ela me completa. Ela me tornou uma mulher incrível, que eu tenho muito orgulho de mim. Então eu não me arrependo de nada, gente. A casinha underline da Nath perguntou: quem te ajudou no pós-parto? A minha mãe e o meu marido. Meu pai também me ajudou muito. Ele pegava muito a Sossô enquanto ele ficava com a Sofia. Eu ia lá, tomava banho. É que quando pós-parto que eu tive a Sossô, eu morava com os meus pais. Então, quando meu marido não tava, a minha mãe me ajudava. Quando a minha mãe não estava, o meu pai me ajudava, e assim vice-versa. Quando eu tive a Sossô, a minha mãe pediu tipo uma licença maternidade, sabe? Só que pra me ajudar a cuidar da Sossô, porque eu era mãe de primeira viagem. Ela ficou muito preocupada e nessa época minha mãe trabalhava, meu pai trabalhava, meu marido trabalhava, só a minha irmã e eu que ficava em casa. Então eu ia ficar com 2 crianças, uma recém-nascida, e eu era mãe de primeira viagem, então vocês imaginam. Então a minha mãe tirou, eu acho que uns belos dias me ajudando, né, porque eu fiz cesárea, então era só ela que dava banho.
E aí era isso, gente. Quem me ajudou era o meu marido, a minha mãe e o meu pai. Os três me ajudaram muito. Mas a minha mãe também me ajudou pra caramba. Ela sempre cuidou da Sofia pra mim. Ela cuida até hoje. Próxima pergunta é da Carol Braga, 6278. Ela perguntou: depois que secou o seu leite, seu peito murchou e ficou mole? Bom, depois que secou o meu leite, ficou um peito bem grandão, porque secou apenas um peito, sim, gente. Aí a Sofia não quis mais o meu peito, porque eu tava dando já uma madeira pra ela, e aí o outro peito ficou enorme. Aí eu fiz um monte de coisa que a minha mãe até me ensinou. Fiquei penteando debaixo do banho com a escova pra poder descer o leite, porque era um leite empedrado. E depois eu até espirrei, sabe, leite no tijolo da casa, porque aí quando o sol pegasse ia secar o leite na parede e ia secar o leite também. E isso é uma coisa de antigo, gente, mas que funcionou, secou o leite. E aí, enfim, um peito ficou maior que o outro e sim, ficou mais molinho, mas assim, não ficou tão murcho, não ficou mole. Ficou como era antes de eu ter a Sossô. Aí depois que eu parei de amamentar, ele voltou o que era antes, só que ficou um pouquinho mais molinho, não ficou aquela coisa bem durinha que era antes. Mas ficou bonitinho, gente, não ficou feinho não. Paula Sofia perguntou: se sente sobrecarregada? Às vezes eu me sinto, mas não com a maternidade. Às vezes eu me sinto sobrecarregada porque é muita coisa pra mim fazer. Ainda eu inventei de ter loja, então é mais preocupação pra cabeça. Com a maternidade eu não me sinto sobrecarregada, mas é mais assim, com casa, loja, o canal, aí eu sinto sobrecarregada. Mas com a maternidade não é tanto não, gente. A Gabi Lima, ela perguntou: o que foi mais difícil? Mais difícil foi o parto, a amamentação e a fase dos dentinhos. De resto, tudo tranquilo, gente. E agora tá sendo difícil as birras, sabe? Mas de resto é tudo tranquilo. A mesma moça perguntou: o que mudou em você depois da gravidez? Manda beijo. Um beijo pra Gabi e mudou tudo. Tudo, corpo, a cabeça, tudo, gente, tudo mesmo. Se vocês verem os meus vídeos anteriores, vocês vão ficar de queixo caído o tanto que eu mudei. Mudei em tudo, não tem como eu falar pra vocês: ah, mudou isso e aquilo, porque mudou tudo. Muda corpo, muda o jeito de pensar, muda os planos, tudo. A Patrícia Pereira perguntou: sua filha é mais apegada com você ou com seu marido? Gente, alguns dias atrás a Sofia tava muito apegada com o pai dela, muito mesmo. E agora ela tá super apegada em mim, gente, tá sempre colada em mim. Eu não sei porquê, gente. Aí quando eu acordo, gente, é a coisa mais linda. Ela pega, às vezes, na maioria das vezes ela dorme com a gente, porque ela acorda no meio da noite quando ela tá dormindo na caminha dela e começa a chorar querendo vir pra nossa cama. Porque quando tá muito frio, a gente pegou e acostumou ela dormindo com a gente por conta do frio, porque ela se destapa e tal. E ela acabou acostumando, então ela quer sempre dormir com a gente. Aí nos dias que ela tá dormindo com a gente, que ela dorme no meio, ela acorda, vê eu acordando e fala: bom dia, te amo. Ela fala te amo pra mim, me beija, gente, me abraça. Ai, é um amor, gente. Então ela tá bem mais apegada em mim do que no pai dela. Mas antes ela era o grude do pai dela, o grude realmente. A Amanda Coelho, _12, perguntou: o que fazia pra evitar o leite do peito vazar? Vocês vão rir de mim do que eu fazia, gente. Porque o meu peito, ele enchia muito e a Sofia às vezes demorava pra mamar. Tinha que estar acordando ela pra mamar. Então vazava muito. Até no dia, isso aconteceu no dia que eu fui pra festa de final do ano do serviço do outro trabalho do meu marido. E aí eu tinha recém ganhado a Sofia, eu tava com os peitos enormes, e aí eu ia ficar por um tempo lá na festa, eu acho que eu ia ficar umas 3, 4 horas. Aí eu tirei leite, deixei, né, reservado numa mamadeira pra minha mãe dar pra ela, só que o meu peito mesmo assim ficou super cheio, e eu pensei: imagina só se meu peito vaza. Aí eu fiquei morrendo de medo. Aí o que eu fiz? Como eu não tinha dinheiro naquela época pra poder comprar aqueles absorventes de peito, o que eu fiz? Eu peguei e cortei 2 tirinhas de absorvente, colei uma na outra e colei por dentro do meu sutiã. E aí ficou super seguro, gente. Ou eu fazia isso quando eu ia sair e em casa era só fralda, gente, porque vazava muito. Então eu fiz isso, gente. Sim, eu coloquei absorvente da gente usar lá em outro lugar pra segurar, pra não vazar o meu leite. Fiz essa gambiarra aí que eu falei pra você. A Santos Brenda, acho que é assim o arroba dela, perguntou: como é ser mãe? Gente, ser mãe é maravilhoso. Por mais que tenha um lado ruim, tem um lado muito, muito bom, muito gostoso, que assim, eu amo ser mãe. A Duarte Mila, 462, perguntou: depois que você teve a Sossô, quanto tempo demorou para ter relação?
Gente, tem que esperar 40 dias, né, pra você ter relação. Só que eu e meu marido, a gente não conseguiu. Deu 28 dias, a gente acabou, né, fazendo o que você sabe. Depois de 28 dias, sim, gente. E não doeu nada, todo mundo ficava me colocando medo, sabe? Ai, vai doer pra caramba, é como se estivesse tirando a virgindade de novo. A minha mãe também falou isso pra mim, eu fiquei cagada de medo. Mas na hora, eu nem lembrei, gente. Eu só sei que foi bom demais. Bom, gente, tem muito mais perguntas, mas aí o vídeo vai ficar muito longo e eu não sei se vocês gostam de vídeo longo ou vídeo curto, então eu vou encerrar por aqui. Eu acho que eu já respondi bastante perguntas. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi um perrengue pra mim gravar esse vídeo. Gente, eu já tô, ó, acho que umas 3 semanas pra gravar esse vídeo. Sempre que eu tentava gravar o vídeo não dava certo. Mas hoje eu consegui, mesmo com a Sofia dormindo aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Um grande beijo e até os próximos vídeos.